Feliz sábado a todos os irmãos. Que Deus seja louvado através dessa música. Missão para Na doce paz que vem de Deus, eu sinto seu amor. Devolvo a Ele o que me deu em forma de louvor. Meu coração Deus conquistou, pois vida Ele me deu. Deponho tudo que eu sou perante o trono seu. Com meu viver, eu quero amá-lo, Pai, e seu amor eu quero conhecer. Tudo que tenho é seu para sempre, irei servi-lo com meu viver. A cada dia Deus me dá o pão para viver. Por isso eu quero proclamar a todo seu poder. Vou confiante segurar a sua forte mão. E assim para sempre desfrutar de sua proteção. Com meu viver, eu quero amá-lo, Pai, e seu amor eu quero conhecer. Tudo que tenho é seu para sempre, irei servi-lo com meu viver. Amém. Feliz sábado, igreja. Que a graça de Deus seja com todos vocês. Eu estou muito feliz em ver a igreja cheia. Realmente tem bastante gente hoje, hein? Quanto será que tem? Eu acho que umas 20 pessoas? 50? Tem bastante gente. Saúde, filho. Primeiramente, eu quero agradecer a todos os irmãos por ter vindo até aqui na casa de oração. É uma tremenda de uma bênção. Eu não consegui ainda ver como é que está a escola sabatina, porque tem sido manhãs muito corridas, mas no próximo sábado eu estarei aqui presente para ver a quantidade de irmãos e ficar mais feliz ainda, né? Porque realmente era um sonho nosso, né, Giba? Ver a igreja lotada assim de novo. Bom, irmãos, para dar início a essa pregação, vamos curvar as nossas frontes e falar com o nosso Deus. Querido Deus, querido Pai, graças te damos por estar aqui na sua casa de oração, Pai. Ó Pai, te pedimos perdão pelos nossos pecados, nossas faltas e falhas, Pai. E hoje estamos aqui para ser atendido pelos maiores dos médicos, Pai, que é o Senhor.
o Senhor, Pai, que nos abençoa, que cuida de todos nós, Pai. E te pedimos que continue fazendo isso, Pai. Que abençoe a vida de cada irmão que está aqui presente e dos irmãos, Pai, que ainda não tiveram a oportunidade de vir. Peço, ó Pai, que o Senhor fale conosco essa manhã. Em nome de Jesus e por amor de Cristo Jesus. Amém. Amém. Irmãos, confesso que essa semana eu fiquei bem duvidoso do que eu ia falar. Obrigado. Eu fiquei bem duvidoso do que eu ia falar. Pedi a Deus que Ele me desse a mensagem. E aí, eu estava com uma música na minha cabeça, um hino, que inclusive nós vamos cantar lá para o final. E eu percebi que em meio a tantas orações pedindo a Deus que me passasse a mensagem que eu deveria falar essa manhã, esse hino, ele já era o ponto inicial dessa mensagem. Então, eu vou começar abrindo aqui para vocês o livro de Eventos Finais, que é um livro que eu estou gostando muito de ler. E tem uma parte aqui dizendo: viver como se cada dia fosse o último. Devemos vigiar, trabalhar e orar como se fosse o último dia a nós concedido. Nossa única segurança está em realizar o trabalho de cada dia como ele se apresenta, labutando, vigiando, esperando e confiando em todas as ocasiões na força daquele que esteve morto, mas reviveu e está vivo para todo sempre. Cada manhã consagrem-se a Deus com seus filhos. Importante. Não façam cálculos para meses ou anos, eles não lhe pertencem. Um curto dia é o que lhes é dado, como se fosse o último dia de vocês na terra. Trabalhem para o Mestre durante suas horas. Apresentem a Deus todos os seus planos para serem executados ou rejeitados, conforme sua providência indique. Então, a irmã White, o que ela quis dizer aqui, irmãos? Que Deus pode voltar para nós a qualquer momento do dia. Às vezes estamos tão ocupados com o que estamos fazendo no nosso dia a dia, às vezes estamos tão ocupados com pensamentos que envolvem a nossa semana, que envolvem o nosso mês, que envolvem o nosso ano, aquela parcela que nós fazemos que tem 24 vezes no cartão, que tem aquele boleto que a gente paga do carro, que às vezes a pessoa vai e paga por 10 anos o carro. Ou então uma casa que vai 38 anos pagando uma casa. E às vezes nós pensamos, vamos conseguir pagar esse boleto, vamos conseguir pagar essa dívida. Só que você já parou para pensar que em algum momento, em meio a todo esse planejamento, Deus pode voltar para você? Lá em casa, que eu tenho conversado com a minha esposa, nós planejávamos comprar uma casa. Só que aí eu pensei, amor, vamos juntar dinheiro e vamos comprar um terreninho fora da cidade quando for o momento certo. E vamos alugar uma casa. Vamos ficar alugando a casa até o momento oportuno, até a gente ver que Deus está falando para sairmos das grandes cidades. Por quê, irmãos? Porque às vezes nós estamos pagando aquela casa e chega o momento da gente sair e a gente não vai sair. Nós temos que planejar as coisas para a volta de Jesus. Eu sei que comprar um carro é importante, eu sei que comprar uma casa é importante, mas no momento atual é importante. No momento atual é importante nós pensarmos em coisas que serão, que teremos benefícios daqui a 38 anos, que teremos benefícios daqui a 2 anos. Não, irmãos, não faz sentido. A irmã White aqui fala uma coisa importante, que nós temos que viver o nosso dia, cada dia, como se Jesus fosse voltar para nós. E qual que é a coisa mais importante que ela preza aqui nesse trecho?
Cada manhã consagrem-se a Deus com seus filhos. Então, se for para pensar em alguma coisa que é para fazermos todos os dias, com exatidão, com precisão e não pode ter falta, é o culto familiar. É a única coisa em que devemos focar, nossa consagração. Você já parou para pensar como está a vida espiritual dos seus filhos, como está a vida espiritual do seu cônjuge? É nisso que você deve pensar. Não é no boleto que vai ser pago daqui a 38 anos. Não é nos seus planos de terminar a faculdade. Eu tenho planos, irmãos. Eu tenho planos. Não estou dizendo para vocês que não é para termos planos. Eu quero um dia me tornar um bom cientista, fazer o meu mestrado, fazer meu doutorado, dar aula em faculdade. A gente vai pensando. A gente vai pensando em várias coisas. Só que nós não devemos tirar o nosso foco no que é importante, no agora. Vocês estão aqui na casa de Deus para ouvir a mensagem dele, para consagrar seu coração, para mudar a sua vida espiritual. Tem outro trecho aqui que eu marquei. Que também vem com temas importantes, né? Justamente sobre o nosso estilo de vida e atividades que devemos focar para esse momento. O que pode nos ajudar a elevar o nosso espírito? Nós temos aqui os entretenimentos perigosos, irmãos. Entre as casas de diversões, a mais perigosa é o teatro. Em lugar de ser uma escola de moralidade e virtude, como costuma ser chamada, ela é justamente o viveiro da imoralidade. Os hábitos imorais e as tendências pecaminosas são fortalecidos e confirmados por esses entretenimentos. As cantigas vulgares, os gestos, expressões e atitudes indecentes corrompem a imaginação e rebaixam a moral. Todo jovem que assiste regularmente a essas exibições será corrompido nos princípios. Não existe em nosso país uma influência mais poderosa para corromper a imaginação, destruir as impressões religiosas e enfraquecer o gosto pelos prazeres tranquilos e as sóbrias realidades da vida do que as diversões teatrais. O gosto por essas cenas aumenta cada vez mais que se assiste a elas, assim como o desejo para com as bebidas intoxicantes se intensifica com seu uso. A bênção de Deus não seria invocada sobre a hora passada no teatro ou na dança. Nenhum cristão desejaria morrer num lugar desses. Ninguém gostaria de ser encontrado ali quando Cristo retornar. Os únicos entretenimentos seguros são aqueles que não afastam os pensamentos sérios e religiosos. Os únicos lugares seguros de ajuntamento são aqueles os quais podemos levar Jesus conosco. O maior entretenimento que temos agora, meus irmãos, é estar aqui. Eu digo para vocês que esse tem que ser o melhor momento das nossas vidas, o momento mais feliz, o momento mais prazeroso. Eu digo para vocês que, assim como foi dito no início, o momento do culto familiar tem que ser o momento mais prazeroso. Às vezes passamos alguns momentos na frente da televisão. Eu digo para vocês que eu também gosto de séries, eu também gosto de filmes. Eu também gosto de ter prazeres à parte. Mas eu digo para vocês até que ponto que os prazeres que temos nesse mundo não se tornam perigosos para a nossa vida. Nós temos aqui inúmeras outras coisas que dá para conversarmos. Olha só, música que eleva, vestuários e adornos. Existem várias coisas que tiram a nossa espiritualidade, que não fazem parte do nosso estilo de vida e as atividades da igreja remanescente. E até que ponto, irmãos, em que vamos continuar vivendo essa vida? Até que ponto que eu vou continuar vivendo essa vida? Jesus vai voltar para mim hoje, amanhã, na semana que vem. Vai voltar para vocês hoje, ou amanhã, ou na semana que vem. Pode você hoje, essa manhã, falar que você está preparado? Eu digo para vocês que eu posso dizer que eu não. Eu não.
Eu não vou ser hipócrita e dizer para os irmãos que eu estou pronto. No momento em que eu estiver assistindo uma série ou um filme, pode acontecer alguma coisa comigo. E por um momento, por 5 minutos, irmãos, acreditem, 5 minutos ou 10 minutos da sua vida já é o suficiente para você perder a sua salvação. Às vezes até menos. Em um breve momento em que você está olhando para a TV, você pode desvirtuar a sua mente para um ponto em que não deveria ser desvirtuada. E aí vai ser impossível ter volta naquele momento. Se alguma coisa, Deus me livre, acontecer com você naquele momento, você perdeu a salvação. E a solução para isso é muito simples. Nós devemos ter comunhão com Deus, nós devemos estar constantemente conversando com Deus. Né? Ah, Lincoln, mas às vezes eu estou em um momento de lazer diferente, eu vou parar do nada e vou falar com Deus. Não, irmãos, o que eu estou querendo dizer para vocês é que vocês têm que convidar Deus para o dia de vocês. Caminhar com Ele como Ele fosse seu amigo. Seus momentos de lazer, seus momentos de prazer têm que ser aquelas horas abençoadas que você passa com Cristo. Ele é seu amigo, Ele é seu melhor amigo. Enoque andou tanto, mas andou tanto com Deus, que Deus virou para Enoque e falou assim: meu amigo, vamos para minha casa, é aqui pertinho, você já está longe da tua, vem comigo. Irmãos, nossa amizade com Deus tem que chegar a esse ponto. Tem que chegar a esse ponto. Eu digo para vocês que eu espero muito estar vivo para ver Jesus voltar. Mas, se Deus me levar agora, eu quero estar pronto para abrir os meus olhos e ver Ele voltar. Entendeu? Nós não sabemos qual vai ser o ponto em que vamos estar com Deus. Qual vai ser o ponto em que vamos chegar a esse grande dia? Se vai ser daqui a alguns anos, com a perseguição e a breve volta de Jesus, ou se vai ser agora, num abrir e fechar de olhos. Eu digo para vocês que deve ser maravilhoso, né? Eu não quero morrer, eu tenho medo de morrer, realmente tenho. Quem não tem, né? Mas deve ser maravilhoso você fechar os olhos, você abrir e do nada está ali, Jesus, né? Deus me livre. Mas no abrir e fechar de olhos você vê Jesus voltando. Pensa que maravilha. Pensa no quanto deve ser gostoso, né? Irmãos, nós também não devemos deixar de abrir a palavra de Deus, né? Vamos abrir as nossas Bíblias em Mateus, capítulo 24, e vamos meditar um pouco nas horas finais desse mundo, né? Eu gosto muito de Mateus capítulo 24, assim como gosto também do livro de Apocalipse, mas Mateus capítulo 24 se torna uma leitura tão prazerosa, porque nós estamos ouvindo da palavra, da boca do próprio Jesus, o que vai acontecer naqueles dias. Claro que toda a palavra foi inspirada por Deus, mas esse momento foi um momento crucial em que ele explica para os discípulos o que haverá de acontecer. Abram suas Bíblias em Mateus capítulo 24, vamos ler do versículo 15 até o versículo 31. Foi até aqui que eu marquei, peraí. É isso aí. Vamos lá. A grande tribulação. Quando, pois, virdes o abominável da desolação, de que falou o profeta Daniel, no lugar santo, quem lê, entenda. Então, os que estiverem na Judéia, fujam para os montes. Quem estiver sobre o airado, não desça a tirar de casa alguma coisa. E quem estiver no campo, não volte atrás para buscar a sua capa. Ai das que estiverem grávidas e das que amamentarem naqueles dias. Orai para que a vossa fuga não se dê no inverno nem no sábado.
Porque neste tempo haverá grande tribulação, como desde o princípio do mundo até agora não tem havido e nem haverá jamais. Não tivessem aqueles dias sido abreviados, ninguém seria salvo, mas por causa dos escolhidos tais dias serão abreviados. Então, se alguém vos disser, eis aqui o Cristo, ou ei-lo ali, não acrediteis, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos. Vede que vô-lo tenho predito. Portanto, se vos disserem, eis que ele está no deserto, não saiais. Ou ei-lo no interior da casa, não acrediteis. Porque assim como o relâmpago sai do oriente e se mostra até o ocidente, assim há de ser a vinda do Filho do Homem. Onde estiver o cadáver, aí se ajuntarão os abutres. Amém? Veja que maravilhoso. A vinda de Cristo será para todos. A vinda de Cristo será visível para todos. E por que eu digo para vocês, irmãos, que é tão importante meditarmos nesse capítulo? Por que é tão importante? Porque aqui Jesus já começa a nos dar o maior conselho de todos. Então os que estiverem na Judéia fujam para os montes, e quem estiver soberano não desça a tirar de casa alguma coisa, e quem estiver no campo não volte atrás para buscar a sua capa. Irmãos, qual que deve ser o nosso único desejo? Qual que deve ser o nosso a única coisa que esperamos nesse mundo ainda enquanto Jesus não volta? Nos preparar para esse grande dia, irmãos. Pode você dizer que você está num lugar seguro hoje? Que esse lugar, essa cidade, São Paulo, Guarulhos, é um lugar seguro para nós? Irmãos, irmão White falava de uma vida simples no campo. Ela falava de uma vida onde você come aquilo que você planta. Ela falava de uma vida onde você tem o bom e velho serviço manual. E que isso já serviria até de exercício físico. Naquele tempo, cortar lenha, né? Como ela já havia dito para alguns irmãos, era uma tarefa que exigia um esforço físico, portanto, era uma tarefa que estimulava a saúde dos irmãos. Então, irmãos, uma vida o mais simples possível que devemos almejar. Não devemos almejar casas enormes, não devemos almejar carreiras espetaculares agora. Eu sei que é importante, mas nós devemos sempre ter um pensamento, e se? E quando? Sempre tenham, irmãos, o plano principal em mente. Isso que você tem agora, isso que eu tenho agora, de me tornar um dia um professor, de ensinar a minha carreira para outras pessoas, deveria ser meu plano 2. Meu plano principal agora tem que ser tirar a minha família daqui. Tem que ser levar eles para um lugar onde eles vão ter mais contato com Deus. Tem que ser pregar a palavra do Evangelho. Irmãos, a nossa profissão, a minha profissão, não é desenvolvedor. Eu não sou um desenvolvedor. Isso é o que eu faço agora aqui na terra, mas a minha principal profissão tem que ser a pregação do Evangelho. Porque o salário dela é maravilhoso, irmãos. O salário dela é maravilhoso. Ser participante das almas resgatadas é o maior salário que podemos almejar, irmãos. E Cristo tem uma bênção especial para aqueles que fizerem parte dessa tarefa. Quando eu falo para vocês que devemos nos afastar um pouco da cidade, não quer dizer que devemos ficar 100% afastados. Quer dizer que o nosso acesso a ela, pelo menos, ainda seja uma quantidade de quilômetros aceitável, para que possamos ainda continuar falando para essas pessoas que estão aqui
que Cristo está voltando. Porque a bênção que você tem hoje de manhã, de estar aqui, outra pessoa ainda não a tem. Nesse momento existem pessoas embaixo de ponte que estão precisando ser resgatadas. Nesse momento existem pessoas que estão em bares precisando ser resgatadas. Pessoas essas que às vezes nós rejeitamos. Que nós às vezes nos afastamos. Irmãos, eu conheço esse tipo de pessoa, irmãos. Eles não sabem o mal que estão fazendo na vida deles. E quando eles têm noção do mal que estão fazendo na vida deles, eles já estão tão doentes, mas tão doentes, que não tem quem possa resgatá-los. Alguns ainda têm família para ajudar. E a família é o único meio de comunicação entre eles e Deus que eles podem conhecer. Só que aquelas pessoas, irmãos, que foram expulsas de casa ou saíram de casa, aquelas pessoas que abandonaram suas famílias por causa de um vício, por causa de algum problema, elas não têm essa mesma possibilidade. O único meio de comunicação que ele vai ter com Deus é você. É você. Então ainda existem pessoas para ser resgatadas. Nossa profissão é ser pregador, é espalhar a mensagem. Deus irá nos incumbir de cada tarefa segundo aquele talento que Ele nos concedeu. Eu acredito nisso. E aí, irmãos, vem a melhor parte de Mateus capítulo 24. O versículo 29 começa assim: logo em seguida a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará sua claridade, as estrelas cairão do firmamento e os poderes do céu serão abalados. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e muita glória. E ele enviará os seus anjos com grande clangor de trombetas, os quais reunirão os seus escolhidos dos quatro ventos de uma a outra extremidade dos céus. Amém? Amém. Irmãos, então virá o grande dia. E o prêmio, irmãos, o salário pelo nosso trabalho, nosso labor aqui na terra, fazendo exatamente o que devemos fazer, que é a nossa profissão principal, pregar o Evangelho, irá vir, Pai, irá vir. E nós iremos recebê-los de braços abertos. Cristo irá nos receber de braços abertos. Será um momento fantástico, será um momento glorioso, irmãos. Momento esse que eu quero fazer parte, momento esse que eu quero que vocês façam parte também. Eu às vezes fico pesquisando, né? Porque a ansiedade é tanta, que às vezes eu fico pesquisando lá no YouTube. Eu ouvi dizer que Jesus virá através do centurião de Órion, aí eu fico lá pesquisando sobre a nebulosa, sobre caminhos, buracos negros que existem lá, sobre barulhos de trombeta no céu, e aí a gente pesquisa e fica estudando, só para a gente ter aquele gostinho, de um pouquinho só, um gostinho de como será, né? Até cheguei a esbarrar num vídeo uma vez, de como seria essa teoria de que Jesus apareceria para toda a face da terra. E começou até que fazer um certo sentido para mim, porque em meio a um vídeo eu vi uma pessoa falando que os dias, a gente sabe que os dias seriam abreviados, né? E que o tempo iria correr. Pelo que o irmão disse em um determinado vídeo, um irmão que estuda dessa área, ele disse que parece que a Terra irá girar tão rápido que o sistema de rotação dela parece que será 3 horas, alguma coisa assim. Que ela irá girar, em vez de 24 horas, nós teremos um dia que irá finalizar em 3 horas. E em meio a esse sistema de rotação, Jesus irá vir e toda a terra poderá ver como se fosse um facho de luz, sabe? Bem rápido mesmo. Então a gente terá a impressão
uma ilusão de ótica de que Jesus está aparecendo para toda a Terra, mas na verdade ele está aparecendo no Brasil num tempo, no Japão no outro, e tudo isso porque a Terra vai estar girando rapidamente. Eu achei isso muito interessante. E aí a gente vê isso na Bíblia, a gente fica pensando, a gente fica teorizando, a gente quer ver e imaginar como é que vai ser esse dia. E eu digo para vocês, irmãos, que esses são pensamentos saudáveis. Que pensar no futuro, quando o futuro é Cristo, quando o futuro é a sua salvação e estar nas mansões celestiais, é o pensamento que nós devemos ter. Que, como foi dito logo no início, que nós não devemos pensar nas coisas desse mundo, fazer planos para ter casas aqui, fazer planos agora para ter aquele automóvel dos seus sonhos, é porque o nosso maior plano tem que ser estar nas mansões celestiais com o nosso Jesus Cristo. Irmãos, a mensagem, ela não é muito longa, até porque a mensagem ela é objetiva. Cristo ele veio só com uma mensagem para mim essa manhã, e que eu queria compartilhar com vocês, que eu só tenho uma escolha. É só uma escolha. Ele não força você a tomá-la. Ele deu livre-arbítrio. E qual que foi essa escolha essa manhã? Consagração. Exatamente, meu irmão. Consagração. Ele te deu a escolha se você quer aceitar a vida ou a morte. E aí vem o hino que me fez pensar nessa mensagem que Deus nos preparou com tanto carinho, que eu fiquei pedindo, Senhor, me dê a mensagem, me dê a mensagem. E eu me peguei cantando esse hino na segunda, na terça, aí parou um tempinho, na quarta, na quinta. Aí hoje de manhã eu estava com esse hino na cabeça ainda. E aí eu pensei, é essa a mensagem. Irmãos, vamos todos nos levantar então. E eu quero que vocês meditem nesse hino. Hino de número 168. Pode tocar, Gu. Ao som do hino do Destino de ter a mim.
amigo, hoje tu tens a escolha, vida ou morte, qual vais aceitar? Amanhã pode ser muito tarde, hoje Cristo te quer libertar. Uma alma manchada não podes nunca ver o semblante de Deus. Somos salvos, remidos por Cristo, poderão ter entrada nos céus. Meu amigo, hoje tu tens a escolha, vida ou morte, qual vais aceitar? Amanhã pode ser muito tarde, hoje Cristo te quer libertar. Irmão, só esse hino eu acho que já vale o sermão. Eu acho que é um hino maravilhoso, um hino em que podemos passar horas do nosso dia meditando e cantando, porque por si só esse hino já pode tocar os nossos corações e levar o nosso espírito a Cristo. Verdade. Então, irmãos, agora tem uma mensagem musical. Não tem? Tá bom. Tinha? Então tá bom, minha esposa acha melhor a gente já encerrar com esse hino. Então eu quero agradecer a Deus pela presença mais uma vez de todos os irmãos e vamos tentar resgatar, irmãos. Cada irmão que você não viu hoje aqui é um contato a mais na sua lista para você correr atrás hoje no final do culto. Amém? Nós temos um trabalho, nós temos uma profissão. Somos pregadores do Evangelho. Amém? Vamos orar. Querido Deus, querido Pai, graças te damos, Senhor, por estar mais uma vez aqui na sua casa de adoração. Te pedimos perdão, Pai, pelas nossas faltas e falhas, Pai. Te pedimos perdão porque somos pecadores. Nós sabemos que com a nossa alma manchada, Pai, não podemos ver o seu semblante, como diz o hino. Então te pedimos, Pai, que por favor limpe nossa alma. Por favor, nos purifique com o sangue do seu Filho, Pai, que é nosso Senhor Jesus Cristo. Por favor, Senhor Deus, que essa mensagem fique em nossos corações. E que se alguma coisa acontecer conosco, Pai, hoje, amanhã, na semana que vem, Pai, que venha nos tirar dessa vida, que possamos estar salvos. Ó Pai, te pedimos isso também para cada irmão, Pai, que hoje não está aqui presente. Que por algum motivo, Pai, está fraco na fé. Que ele possa ter a possibilidade, Pai, de ser salvo também. Que de alguma forma essa mensagem toque o coração dele, Pai. Por algum motivo, Pai, a mensagem não pôde ser transmitida hoje por questões de rede, Pai. Mas a possibilidade de gravar o culto pelo menos foi concedida. Então que pelo menos, Pai, essa mensagem possa alcançar o coração desse irmão. Pedimos, ó Pai, por favor, que ao ir aos nossos lares, o culto familiar, Pai, seja o nosso primeiro pensamento. Seja de manhã e seja no fim do dia, Senhor. Pois como vimos aqui, através da sua profetisa, Pai, é um momento sagrado e um momento muito importante. É o único momento que devemos almejar tanto em nosso dia, Pai. E talvez o nosso maior momento de lazer, Senhor. Ó Pai, te agradecemos por essa mensagem. Eu te agradeço, Pai, porque hoje o Senhor falou comigo. E acredito que o Senhor falou com cada irmão aqui presente também. Em nome de Jesus e por amor de Cristo Jesus. Amém.